E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Vou dar continuidade aí aos nossos assuntos voltados para musculação aí. Vou falar um pouco hoje para vocês sobre biomecânica e a ligação desse tema, dessa área, é uma das maiores técnicas, uma das técnicas mais utilizadas aí na musculação, que são as repetições forçadas. Então, as repetições forçadas são aquelas repetições que a gente consegue além do que a gente pode, devido à ajuda de um extra, uma ajuda extra aí, vinda normalmente de um parceiro de treino. Então você vai lá, está realizando o seu supino, você fez ali um máximo de 8, 9 repetições, você quer conseguir mais uma ou duas repetições, você conta com a ajuda de um parceiro que vai te auxiliar em determinado momento para que você consiga atingir essa faixa de repetições que você pretende. Então a biomecânica ela tem uma importância muito grande quando você vai auxiliar alguém em determinado exercício. Por quê? Porque quando você vai auxiliar uma pessoa num exercício, dependendo da hora que você entrou em ação ali, da hora que você auxiliou, você pode estar aplicando a força no momento errado e deixando fácil o exercício para a pessoa. Você pode estar facilitando o exercício para a pessoa. E se a pessoa tem objetivo, se a pessoa está utilizando uma técnica dessa que é extremamente avançada, ela tem objetivos avançados. E facilitar o treinamento não é uma coisa coerente. Tudo bem? Então, para facilitar as coisas aí para vocês, eu vou citar dois exercícios muito comuns, aí, talvez os dois exercícios mais utilizados aí, os dois exercícios mais utilizados no treinamento de bíceps, que são a rosca direta e a rosca Scott. São dois exercícios voltados para o mesmo músculo, porém com características diferentes. Na rosca direta você não tem auxílio extra de aparelho ou coisa alguma para sustentar o seu corpo. Então, quem entra em ação nesses casos são a musculatura estabilizadora. Já na rosca Scott você tem o auxílio do banco, do encosto, onde você vai se apoiar, vai apoiar a articulação do cotovelo. Então, por isso, a ação da musculatura estabilizadora é menor e o exercício acaba se tornando um pouco mais isolado. Então, o auxílio na rosca direta e o auxílio na rosca Scott são diferentes. São comuns, porém são diferentes. Devem ser realizados em momentos diferentes. Para isso, você tem que entender uma coisa na biomecânica que a gente conhece como braço de resistência, braços de alavancas aí. O que seria isso? O braço de resistência seria a distância entre o eixo e o ponto de aplicação de força. Então eu vou dar um exemplo para vocês da elevação lateral. Elevação lateral, o que seria o eixo? O eixo seria a articulação do ombro. O ponto de aplicação de força seriam as mãos, onde você estaria segurando um halter. Então, o que significa isso? Quanto maior o braço de resistência, maior a dificuldade do exercício. Então a elevação lateral sendo feita nessa angulação é uma coisa. A angulação sendo diminuída, mesmo com a mesma carga, o exercício se torna mais fácil. Por quê? Porque o ponto de aplicação de força se aproximou do eixo. Essa distância é menor do que essa. Então quanto maior a distância do ponto de aplicação de força em relação ao eixo, maior a dificuldade do exercício. Se você for passar isso para a rosca direta, por exemplo, o eixo é a articulação do ombro, o ponto de aplicação de força continua sendo as mãos, e o ponto onde ela se distancia mais do eixo é próxima à angulação de 90 graus. Então, perto da angulação de 90 graus, a rosca direta se torna mais difícil. É comum você ver os indivíduos trazendo, quando chega próximo a 90 graus, ele usa outros grupamentos musculares, utilizou o roll muitas vezes de forma errada, para completar as repetições. Então a sua ajuda na rosca direta, por exemplo, ela deve ser feita justamente nesse ponto, no ponto onde o indivíduo precisa aplicar mais força, e pelo fato de ele já ter realizado repetições anteriores, ele já se encontra fadigado. Por ele se encontrar fadigado, aquele ponto vai se tornar extremamente difícil. Então você vai entrar em ação bem neste momento para fazer com que o indivíduo complete as repetições que ele necessita. Então na rosca direta, o ponto mais difícil é próximo a 90 graus. Próximo a 90 graus. Então é justamente ali que você vai auxiliar. Não adianta você auxiliar o seu parceiro de treino durante todo o movimento. Você vai estar deixando o exercício mais fácil para ele, tudo bem? A não ser que você tenha alcançado falha concêntrica, falha excêntrica, aí são outros detalhes, entendeu? São outras técnicas que serão utilizadas. Já na rosca Scott, apesar de ser um exercício com o mesmo grupamento muscular, o ponto de aplicação de força já não é mais próximo a 90 graus.
Então, na rosca Scott, próxima a 90 graus, seria isso aqui. E nessa angulação, para vocês que já fazem esse exercício, vocês sabem que nessa angulação o exercício fica mais fácil. Então não é aqui que você vai aplicar mais força, mais ajuda. Não é próximo a 90 graus que você vai auxiliar o seu parceiro. É um pouco mais abaixo, porque um pouco, por você estar encostado, você tá com o cotovelo no encosto, você está com uma pequena flexão de ombro. Essa flexão de ombro mexe no braço de resistência. Por quê? Porque o ponto onde a aplicação de força vai estar mais distante do eixo é um pouco mais abaixo. Então, a dificuldade na rosca Scott não é mais próxima a 90 graus igual à rosca direta, e sim um pouco mais baixo. Então é aqui que você vai auxiliar o seu parceiro. É comum, um fato muito importante, poucas pessoas devem ter percebido isso, mas quando você pega, principalmente um iniciante para treinar, você vai ali e passa uma ordem de exercício para o treinamento de bíceps, que é muito comum. A gente faz uma rosca direta, vamos fazer agora uma rosca Scott. Então, o indivíduo, quando ele é iniciante, ele tem ali uma adaptação neurológica. Então ele vai fazer o primeiro exercício e o corpo dele vai se adaptar a uma angulação onde ele tem que fazer mais força, que é próxima a 90 graus. Daí você passa o indivíduo para fazer a rosca Scott, onde o ponto de aplicação de força mais difícil não é mais 90 graus, é um pouco abaixo. Então o indivíduo vai lá na primeira repetição da rosca Scott, depois de ter feito a rosca direta, vai trazer a rosca Scott, chegando perto de 90 graus, ele vai lembrar que tem que fazer mais força e traz a barra bate no rosto. E aí pode machucar, pode trazer sérias consequências, e o instrutor, muito sábio, vai falar, pô, mas que cara burro, pô, o cara não tem controle, como que o cara bate a barra na boca? Cara burro, o cara não é burro, velho, o cara não é burro. Que ali foi uma adaptação que o corpo dele está passando em determinadas coisas que ele não está acostumado ainda. O cara começou a treinar agora, o cara não tem a mínima consciência corporal. O cara estava acostumado a fazer a rosca, fez a rosca direta primeiro, aplicou mais força nesse ângulo, ele achou que na rosca Scott ele tinha que aplicar mais força justamente naquele ângulo. A barra veio rápido, bateu no rosto dele. Muitas vezes o instrutor não sabe te explicar isso aí. Isso aí é biomecânica. Biomecânica às vezes parece uma coisa muito complicada, até em determinados pontos ela se torna, porém, assim, voltada para a musculação, tem mesmo pessoas aí que não são formadas na musculação aí, na área da educação física, elas podem aprender. Se você for pesquisar na internet, biomecânica voltada para a musculação, você aprende muitas coisas. E isso vai te auxiliar muito no seu treinamento. Vai aumentar muito a intensidade do seu treinamento. Então, quando você for auxiliar o seu parceiro, ou quando você for necessitar de ajuda, tenha certeza que você está aplicando a força justamente no ponto que é preciso aplicar essa força. Que você não está deixando o exercício ficar mais leve. Se você vai ajudar uma pessoa no agachamento, é muito comum hoje com os grandes instrutores que nós temos aí nas academias do país, você vai pedir auxílio num agachamento profundo para o instrutor não tem a mínima ideia como que ele vai te auxiliar, fica com a mãozinha na barra, você com 150 kg nas costas, o instrutor com a mãozinha aqui, ó. Entendeu? Pô, o cara agarra, gruda o cara, pô. Aquilo ali não é boiolice. A pessoa vai falar assim, tem vergonha de agarrar. Ou você agarra ou o cara vai se ferrar. O cara tá precisando de ajuda. E é onde que você vai auxiliar? No ponto mais baixo, a angulação mais baixa, você tem uma necessidade muito maior de ajuda. Não adianta você ajudar o indivíduo no agachamento depois que ele passou dos 90 graus. Não adianta. Então, assim, você tem que ter coerência, você tem que estudar um pouquinho isso aí, tem vários vídeos aí na internet aí, você pode estar procurando, em relação a essas repetições forçadas, e em relação às ajudas que vocês vão estar fornecendo ao parceiro de treinos de vocês, beleza? Espero que tenha ajudado, espero que vocês gostem, e que mais uma vez contribui com o treinamento e com o objetivo, o alcance do objetivo de cada um de vocês, beleza? Obrigado.